A seguir, esporte. Salve, salve, minha gente amiga! Alô, telespectadores, o nosso abraço. Caiu por terra a possibilidade de termos um representante na divisão de honra do futebol do Rio Grande do Sul. Depois da eliminação do Gaúcho, o Passo Fundo perde a classificação para si mesmo, jogando em casa. Havia perdido fora para o Veranópolis, e o Veranópolis veio de sangue doce para a segunda partida, aqui no Vermelhão da Serra, na última terça-feira, e lamentavelmente deu o que não se queria, não é? O Passo Fundo saiu perdendo o jogo a 2 minutos de partida. O público correspondeu à expectativa. Uma noite fria aqui na capital do Planalto, mas o público torcedor foi prestigiar o nosso representante, o Esporte Clube Passo Fundo. Não foi longe, não, o tricolor do Planalto. Lá no Razão Info Vermelhão da Serra, o ambiente era de tristeza depois da eliminação do nosso representante. E tem um outro detalhe. Não é? O pessoal da direção, tanto do Gaúcho como do Passo Fundo, foram convidados a estarem aqui na TV Passo Fundo para uma explicação, para uma análise da participação de Gaúcho na fase classificatória e do Esporte Clube Passo Fundo nesta fase já nas quartas de final do Campeonato Gaúcho de Futebol. Lamentamos, como lamenta o público torcedor. O público torcedor quer realmente resultados e esses resultados acabam não vindo. Fica difícil, então, programar e incentivar os nossos representantes rumo à divisão de honra do nosso futebol. Agora fica por conta de Novo Hamburgo e Aimoré, Veranópolis e Inter de Santa Maria. Domingo, no Estádio do Vale, o Novo Hamburgo joga contra o Aimoré. E no Antônio Davi Farina, em Veranópolis, teremos o confronto entre o VEC, que eliminou o Passo Fundo, e o Interzinho, o Internacional de Santa Maria. O jogo de volta vai acontecer na Taba Índia, em São Leopoldo, com Aimoré e Novo Hamburgo, e nos Eucaliptos, em Santa Maria, com Internacional e Veranópolis. Uma parada que não vai ser nada fácil, não, para as equipes que permanecem aí na classificatória rumo à divisão de honra do nosso futebol. O programa de hoje começa com Carlos Dantas, que está lá no outro lado do vidro, não é? E, consequentemente, cumprimenta os telespectadores. Acredito que também decepcionado com o que aconteceu na última terça-feira, meu caro Carlos Dantas. Alô, seu Jorge, aquele abraço, Fernando, e em especial ao torcedor do Passo Fundo, que passou por esse amargor ontem à noite. Eu não estou decepcionado, porque eu sou comentarista de futebol e não do futebol de um clube ou de outro. O Passo Fundo perdeu para ele mesmo. Eu sou realista. Houve questão do pênalti? Houve. Aquele pênalti do Veranópolis não existiu. Assim como também não existiu o primeiro pênalti do Passo Fundo. Esse aí do Veranópolis não existiu. O zagueiro nem tocou nele. Mas erros acontecem e eu não estou aqui para acusar ninguém. Erro é inerente do ser humano. O que não pode é ficar ofendendo, agredindo a federação, presidente, achando alguém para pagar a desculpa. O Passo Fundo teve 3 ou 4 chances de gol pronta depois que estava 2-1. Não soube fazer. Pagou caro. Depois nos pênaltis, mano, pênalti é outro jogo. Importante que teve chance durante a partida e não fez. E hoje paga o amargor da desclassificação. Mas isso e muito mais daqui um pouco
A gente vai comentar e eu vou debater com o senhor. E eu tenho outra ideia para o futebol do Passo Fundo. Para o futebol, mas continua o voleibol e o futsal na capital do Planalto. O Passo Fundo Futsal começa o mês de agosto na liderança isolada do Brasileirão e do Gauchão. E a Associação Voleibol Passo Fundo vence na despedida da Superliga. São detalhes que a gente vai falar também no decorrer desse programa. Na bocha, o 15 de novembro conquista a 12ª Taça Brasileira de Clubes. É tricampeão brasileiro. Nosso abraço aí ao pessoal do 15, ao Chico da Bocha, o presidente do 15 de novembro e da Liga Passafundense de Bocha, que agora parte para busca uma vaga no Pan-Americano e, consequentemente, no Mundial de Bochas a ser realizado ainda no final desse ano. De parabéns, portanto, os bochófilos de Passo Fundo, especialmente a Sociedade Esportiva e Recreativa 15 de novembro, pela brilhante participação na 12ª Taça Brasileira de Clubes, tricampeão brasileiro, campeão pan-americano, rumo ao Pan-Americano deste ano e depois ao Mundial de Bochas. Que maravilha! BH, UPF, encerra a participação histórica na Superliga e com a esperada vitória que a equipe de voleibol conseguiu, encerrando a sua participação na Superliga Nacional. São assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje. Lamentando mais uma vez a desclassificação das nossas equipes, o Gaúcho foi antes um pouco, o Passo Fundo ainda bateu ali na trave de novo, conseguiu bater na trave de novo e perdeu a classificação jogando em casa diante de um bom público que foi lá na Razão Info Vermelhão da Serra. Mas não há de se lamentar todo, não é? Passo Fundo fez uma boa campanha rumo à classificação, estava praticamente vencendo os jogos necessários. Gabriel Dutra explicava que o time estava andando bem, o seu preparador físico dizendo a mesma coisa. Só que, no final, no pega para deslanchar realmente, não é? Nada disso aconteceu. E ficamos, presidente Silvino, direção do Passo Fundo, conselheiros e tal, ficamos mais uma vez no Hora Veja. Assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje. Um momento só, depois do intervalo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia, instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado, 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental, quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. NHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.
Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Nós começamos o programa de hoje com um misto de tristeza, porque o Passo Fundo entregou a classificação para a fase final da competição, jogando em casa contra o modesto Veranópolis, o VEC. Nós acompanhamos o desenrolar da partida, o público torcedor lá esteve prestigiando a realização desse acontecimento, mas mal o jogo havia começado, o Passo Fundo já estava correndo atrás do resultado. Por quê? Na combinação de resultados, o Passo Fundo havia perdido de 2-1 lá em Veranópolis e, consequentemente, tinha que reverter esse placar jogando no Razão Info Vermelhão da Serra. Me parece que o Passo Fundo bateu ali no 1-0 do Veranópolis, bateu cabeça. E depois, então, tentou a reação. O pessoal reclama, faz isso, faz aquilo. Ah, mas a arbitragem não correspondeu à expectativa. A arbitragem acaba não jogando. Se você tem um time qualificado, o Passo Fundo mostrou que estava qualificado, habilitado, inclusive, para chegar à final da competição. Mas, infelizmente, decepcionou. Você acompanhou também de perto, né? Pela telinha aí, o Carlos Dantas. E qual a sua opinião? A minha opinião é que o Passo Fundo fez uma bela campanha até a hora do vamos ver. E aí, quando foi na hora do vamos ver, me chega o Gelson Conte na metade da competição, campeão do estado do Mato Grosso, venceu inclusive o Cuiabá, lá pelo Luverdense. Veio passar as férias do Rio Grande do Sul e o Veranópolis em crise. E aí procuraram o treinador Gelson, experiente, malandro, conhece, né? E ele disse assim, já que eu estou de férias, vou pegar essa boquinha. Está aí. Classificou o Veranópolis, tem chance de subir para a primeira divisão. Por quê? Porque o Veranópolis soube jogar um resultado que valia uma classificação para a final. O Passo Fundo, bem organizado, com velocidade, mas muito afoito e nervoso no início da partida. Tanto que o lateral Augusto subiu com tudo e não teve cobertura. Mas não é só desse jogo que vinha acontecendo no início das partidas. O lateral Augusto, um bom jogador, revelação da prata da casa, subiu e não teve cobertura. Faltou cobertura de quem? De algum cabeça de área ou do meio campo. E aí o Veranópolis veio e, como quem não quis nada, e fez 1-0 a 3 minutos. Parecia que a casa ia cair, mas não. O Passo Fundo jogou, buscou, mas no final, na minha opinião, faltou perna do Passo Fundo. O Passo Fundo parou na segunda etapa, fez um belo primeiro tempo, mas teve chance de matar o jogo. Teve 3 ou 4 chances de matar o jogo. E aí, não soube fazer isso, perdeu para ele mesmo. Porque depois, nos pênaltis, pênalti é uma loteria. Não é sempre que tu acerta pênalti todos os dias. E aí o Veranópolis foi mais competente, time experiente. Mas o Passo Fundo caiu em pé, mas desclassificado. Para mim, o melhor em campo do Passo Fundo, número 7, Medina. E o que a gente fica mais assim, como imprensa, que agora é a hora de aparecer alguém e dar a cara para bater. Vem dar explicação para o torcedor, não é para nós. É para o torcedor. Mais uma vez, Passo Fundo revela um novo treinador para o mercado, porque faz aposta. Eu cheguei a sugerir Rogério Zimmermann quando estava desempregado, ninguém falou, mas não gosto de falar nisso agora, porque vão dizer que eu sou comentarista de obras prontas. Tá? E mais uma vez o Passo Fundo revela outro goleador. Né? É terra de goleador. O Bebeto deixou uma semente super fértil. Por isso, Vila Espanhol é o goleador até agora com 11 gols, se eu não me engano, na competição. Mais um goleador que saiu do nada e se revela no Passo Fundo. O que se aproveita é isso. A presença do público, que veio na hora certa, um goleador revelado aqui e um novo treinador para o mercado de trabalho. E que vida que segue. Só que a minha tese, eu vou falar para vocês
daqui um pouquinho, a partir de agora, tanto para Gaúcho como para Passo Fundo, seu Jorge. Muito bem. O detalhe é o seguinte, o Aimoré cumpriu o seu papel e está classificado, né? E com sobra de jogo. Venceu a primeira jogando em Lajeado, 1-0 em cima do Lajadense, jogo que saiu na última quinta-feira, dia 31, e depois na terça-feira, ontem, portanto, né? Fez 2-0 ao Natural, jogando lá no Cristo Rei, em São Leopoldo. Veranópolis fez 2-1 em cima do Passo Fundo na quinta-feira, e ontem, então, na terça-feira, fez o seu papel, não é? Havia vencido a primeira por 2-1, perdeu a segunda por 2-1, mas levou a tranquilidade na cobrança de penalidades máximas. Faltou um pouquinho mais assim de dedicação, me parece assim, o estado nervoso dos jogadores do Passo Fundo na decisão por pênaltis. O resultado final foi de 5-3. Dantas, você falava aí que o Veranópolis tem grandes chances de voltar à divisão de honra do nosso futebol. Mas pelo que desenvolveu o Inter de Santa Maria e o desenvolvimento também do Aimoré de São Leopoldo, eu opto que os favoritos são o Aimoré e o Internacional de Santa Maria, porque levam a decisão para o seu território, ou seja, o Aimoré no Cristo Rei e o Internacional de Santa Maria lá nos Eucaliptos. Não sei se você concorda comigo. Não, o senhor está coberto de razão. Qualquer dos 4 que chegarem tem possibilidade de subirem. Eu acho assim que o Veranópolis está no limite, e jogou no limite com o Passo Fundo. E o Novo Hamburgo hoje é melhor que o Veranópolis, na minha opinião. Só que quando chega em final, o que acontece na prática? Tem aquele jogador que é de final e aquele que é de campeonato o ano inteiro, que quando chega para decidir, ele treme o pé, treme a perna. E os jogadores do Veranópolis foram mais maduros, foram mais tranquilos, souberam jogar em cima do erro do Passo Fundo. Embora o Passo Fundo tenha feito uma excelente primeira etapa, mas a minha tese é uma só. O Passo Fundo perdeu para a NMF. Teve chance de matar o jogo, teve pênalti que não foi dado, mas o primeiro pênalti também não foi pênalti. O pênalti de Veranópolis foi compensado no primeiro tempo. Isso aí era certo que ia acontecer. Quando fez o pênalti do Passo Fundo, emparelhou tudo. Né? Se o jogador do Passo Fundo vai para dentro da área e faz o gol, não, ele preferiu se jogar para cavar o pênalti, que não, para mim, houve choque, mas dava para ele ir adiante. Para mim, eu senti que ele ia perder a bola e tentou cavar o pênalti. E houve choque, e o juiz não deu, porque já tinha dado um. Esse é o problema de arbitragem. Não estou dizendo que eles fizeram de propósito. São erros. Mas a maior culpada nesse ponto, eu vou dizer, e concordo com a direção do Passo Fundo, foi a federação que não escalou a arbitragem de primeira linha para esses jogos tão importantes. Por quê? Porque o regulamento permitiu jogadores da primeira divisão, jogadores experientes, jogadores malandros. Então não veio nenhum santinho aí. E, portanto, tinha que ser uma arbitragem de pulso e de pegada. E foi isso, para mim, o único erro da federação. E que quase que estraga toda a competição que vinha muito bem. Nós da TV Passo Fundo nos colocamos à inteira disposição da diretoria do Esporte Clube Gaúcho e do próprio Esporte Clube Passo Fundo para fazermos um bate-papo, para trocarmos uma ideia, para fazermos um balanço relacionado com as atividades dos dois clubes. Só que não tivemos aquela resposta esperada. Combinamos em trazer algum dirigente do Periquito do Boqueirão. Aliás, o Periquito do Boqueirão vai disputar a Copinha. A Copinha leva o Campeonato Brasileiro, leva a Copa do Brasil na próxima temporada, não é? O time classificado. Mas não é lá essas coisas, não é? O que interessava realmente para o torcedor e para a própria crônica era a participação ou de Gaúcho ou de Passo Fundo nas finalíssimas aí rumo à divisão de honra do nosso futebol. Isso infelizmente não aconteceu.
nos colocamos também à disposição da direção do Passo Fundo para que fizesse presença aqui nos estúdios da TV Passo Fundo, na expectativa de darmos uma explicação ao público torcedor, ao seu conselheiro, que está sempre ali na ativa, prestigiando o desenvolvimento de sua equipe. Fica a palavra aqui, à disposição. A palavra que pode ser dada por dirigentes, tanto de Gaúcho como de Passo Fundo, nas próximas programações da sua TV Passo Fundo. Portanto, está aí aberto o microfone, aberta a tela, para que Passo Fundo e Gaúcho, através de suas direções, venham até aqui e deem uma explicação. O que pensam a nível de futuro? Dantas. Não, só para complementar. Porque essa hora que tu tem que ser professor, tem que ser profissional. Na hora de chamar o torcedor, todo mundo procura os órgãos de imprensa. Na hora do cara comprar a arena do Grêmio, todo mundo vem atrás das rádios aqui, pedir que o público se associe, que os gremistas se associem, que tem que chegar a 300 mil torcedores. Só que na hora de pôr restrição para a imprensa, de ter que vir dar satisfação para o torcedor, para o público, nós ficamos sozinhos com o pincel na mão. Aí, como é que tu vai conseguir fazer futebol? Principalmente no interior, né? Não vindo dar satisfação para aquele grande público que estava ontem no Vermelhão. Eles queriam ouvir alguma coisa hoje. Então, como é que eles vão confiar na próxima competição que o torcedor vá ao estádio? Está aí a questão. Então, a minha opinião a partir de hoje, ou se faz um time de Passo Fundo para competir em nível estadual, ou vamos ficar remando e morrendo na praia. E tem outro perigo que está acontecendo em alguns clubes do interior. Estão usando os clubes, até mesmo em alguns casos, aí de outras modalidades, para questões políticas, que o ano que vem é política. E todos os clubes que eu vi, entre eles o Grêmio, que usaram o clube para se promover politicamente, afundaram, foram para a segunda divisão. Então temos que ter muito cuidado com esse outro lado que vem acontecendo no interior e na nossa região também. As dificuldades são enormes de formar um elenco de qualidade. O Passo Fundo me parece que estava com um elenco até qualificado, não é, para chegar à finalíssima, e foi surpreendido pelo bom desempenho do Veranópolis nas duas partidas, porque o confronto direto aí mostrou que o Veranópolis foi mais equipe do que o Passo Fundo, teve mais tranquilidade para chegar à classificação. Portanto, é bom que a gente coloque esse detalhe. Estamos à disposição da direção, tanto de Gaúcho como do Passo Fundo, para que venham dar uma explicação do que pretendem a nível de futuro. Essa de disputar a copinha aí é conversa mole, não é? Nós queremos saber a nível de futuro. Se Passo Fundo e Gaúcho pensam na divisão de honra, se Passo Fundo e Gaúcho pensam numa Série C do Campeonato Brasileiro, o que pensam os seus dirigentes? A expectativa é essa, não é? Para que o torcedor se motive um pouco e chegue até o denominador comum, ou seja, Passo Fundo vai nos representar, Gaúcho vai nos representar, está pensando numa série nacional. Será que isso vai acontecer? Mas quem tem que explicar tudo isso aí são os seus dirigentes, não, Dantas? Não, eu já digo, não vai acontecer. Não precisa o dirigente dizer, eu digo. E se quiserem me contestar, pode vir aqui. Não, é só para enganar, é só para enrolar, não vai conseguir. Se não conseguir nessa divisão, só não foram rebaixados por detalhes, no caso do Gaúcho, como é que vai competir em nível, numa copinha, buscando uma vaga para a Série D? Então, não sei, é chover no molhado. Ou se para e repensa o futebol em Passo Fundo, ou nós estamos aqui enxugando gelo e perdendo tempo. Não adianta chorar o leite derramado, né? Essa é a grande realidade. Eu não sei se a direção do Passo Fundo
pensa também em disputar a Copinha para ter futebol o ano todo, ou se vai parar aqui pensando na próxima temporada, sempre batendo naquela mesma tecla. Será que vai? Será que não vai? Será que vai acontecer isso? Mas os dados estatísticos mostram que o desempenho foi razoável. Eu volto a insistir nessa situação. O desempenho foi razoável, mas razoável apenas não leva a lugar nenhum. Nós precisamos de uma equipe mais qualificada para as próximas jornadas, senão continuamos insistindo. Passo Fundo, Gaúcho, Passo Fundo, e depois, mas Passo Fundo concentra hotéis de qualidade, tem o aeroporto aí que está próximo, não é? Fazendo também com que tragam grandes equipes para disputas a nível nacional. Mas nada disso está acontecendo, senhoras e senhores. E a gente se volta então para a dupla Grenal. A dupla Grenal é que nos representa, bem ou mal, no Campeonato Brasileiro, estão aí. O Grêmio já tem jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o modesto Sport Recife. Por que eu digo modesto, Dantes? Pelo desempenho que está fazendo na presente competição, não é? Está lá na lanterna do campeonato, não almeja praticamente mais nada. O Internacional, Copa do Brasil, Libertadores da América e volta-se também para o Campeonato Brasileiro, já no final de semana, tentando se safar daquela malfadada zona ali perigosa, a zona do rebaixamento. Aliás, a dupla Grenal está ali numa situação delicadíssima. O Grêmio joga em casa, portanto, no domingo, contra o Sport Recife, com a obrigação dos comandados de Mano Menezes de chegarem ao resultado positivo. Resultado positivo que eu digo é vitória. E o Internacional vai a Bragança Paulista contra o irregular, que é o Bragantino. O Bragantino esteve lá quase liderando a competição e agora teve uma queda vertiginosa. O Internacional pode tirar proveito desse mau desempenho do Bragantino nas últimas rodadas. Hein, Dantas? O senhor foi modesto em falar que contra a equipe do Grêmio, contra o Recife, o modesto Recife. Não, contra o rebaixado Sport Recife. O Grêmio, se não ganhar do Sport Recife, embora as equipes se equivalem, né, corre o risco de cair para o rebaixamento de novo. Já tem uma disputa aqui em Porto Alegre, na mídia. Quem cai primeiro? O Roger, depois de perder para o Fluminense, se caso ocorrer, ou o Mano Menezes, que não consegue acertar o time, embora não tenha material humano. E como se não bastasse, ontem, dia 5, saiu a condenação de mais um dirigente do Inter, né? Emílio Marques Ferreira, 10 anos de condenação. Claro que ele vai recorrer e devolver em torno de 12 milhões de reais aos cofres do Internacional. Porque o Vitório Pífero e o Pedro Afatato, o Vitório levou 12 anos e o Pedro Afatato 76 anos. Eu acho que os primeiros dirigentes que são condenados nesse país chamado Brasil. Então, estão em fase de recurso, não há trânsito em julgado. Quando houver o trânsito em julgado, ou seja, se esgotarem as oportunidades de recurso, haverão o início do cumprimento das penas, que tem que cumprir no mínimo 1/6 da pena para progredir. Qualquer pena acima de 4 anos e 1 dia é regime fechado. E é no regime fechado que o Emílio Marques Ferreira foi condenado a 10 anos, senhor Jorge. Voltando ainda ao Campeonato Brasileiro, Dantas, você acredita que possa haver alguma alteração entre os 4 primeiros que estão liderando quase que a competição, o Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e o próprio Bahia? Pode chegar alguém ali ainda entre os 4 melhores na fase classificatória aí? Flamengo tem 37, Cruzeiro tem 37, Palmeiras, que está no sufoco ali com 33, e o Bahia, que é a grata surpresa, não é? 29 pontos somados até o presente momento. Você acredita numa reação daqueles que estão ali do 7º lugar na classificação atual?
ou seja, Botafogo, São Paulo, Fluminense e Atlético Mineiro, você acredita que alguns desses aqui possa chegar entre os 4 melhores do campeonato? Ou o campeonato não vai sofrer alterações, mantendo Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Bahia? Eu acho que fica entre os 3 primeiros, que são os clubes que mais têm estrutura e estrutura financeira. O Cruzeiro pode disparar nessa liderança, que ainda faltam mais de 10 rodadas, né? Então, portanto, tem mais de 30 pontos, eu acho, para serem disputados. O Cruzeiro, que se reestruturou, saiu da cinza e nasce um novo craque lá, um novo goleador, juntamente com o Flamengo, que recuperou o Pedro, fizeram as pazes, e, né, Botafogo, para mim, eu acho que não tem chance. O Mirassol vem surpreendendo, mas não tem chance de chegar contra os grandes. Tudo isso por causa do quê? Da fórmula da competição. A fórmula premia quem tem mais grupo, estrutura e organização. E para se chegar a isso, não precisa de SAF. Precisa ter bons dirigentes, sérios dirigentes, que saibam aonde aplicar o dinheiro do clube. O que nos preocupa aqui como nossos representantes é o Juventude de Caxias do Sul, não é? Juventude é o vice-lanterna do campeonato. Tem 11 pontos somados até o presente momento. Somente 11. É um saco de pancadas. Perdeu na segunda-feira para o Santos de Neymar. Um jogo meio ensaiado por ali, eu fiquei desconfiado, Dantas, acompanhei todo o desenrolar dessa partida do Santos contra o Juventude. O Juventude me parece que estava muito frágil nesta partida e, consequentemente, amarga aí a vice-lanterna da competição. É bom lembrarmos que o Internacional é o 13º e o Grêmio é o 14º. Internacional tem 21 pontos e o Grêmio tem 20. Na rodada deste final de semana, portanto, se define aí quem fica na gangorra, Internacional ou Grêmio. O Internacional, se vencer, vai a 24 e o Grêmio vencendo faz 23. Não vencendo o Internacional, consequentemente, sobe o time comandado por Mano Menezes. Quanto à possibilidade de demissão de técnico de Inter e Grêmio, eu ainda não acredito. Mas o Juventude já está de técnico novo. Isso é muito importante. Assuntos que nós vamos tratar ainda no desenrolar do programa de hoje, falando também sobre voleibol. Passo Fundo vence na despedida da Superliga. O Passo Fundo Futsal, começando o mês de agosto na liderança isolada do Brasileirão e do próprio Gauchão. Com Carlos Dantas, a gente vai fazer um breve intervalo e voltaremos já em seguidinho. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.
amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também pela TV Coprel, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. tvpassofundo.com.br, contato com o seu celular. E estamos conversados, não é? O programa de hoje desenvolveu aí no primeiro bloco a eliminação do Esporte Clube Passo Fundo da fase semifinal, praticamente, do campeonato da Série A2, rumo à divisão de honra do nosso futebol. Não deu para o Passo Fundo, o Gaúcho já havia ficado no meio do caminho, não fez uma campanha nada satisfatória, o Periquito do Boqueirão, melhorou um pouquinho no final, o Juca, que é o treinador, o filho do Roberto, que veio para tentar salvar a situação, já pediu o seu boné, já foi embora, consequentemente, ainda não tem um treinador para a próxima etapa, ou seja, para a Copinha, o Esporte Clube Gaúcho. O Esporte Clube Passo Fundo, eliminado pelo Veranópolis, jogando no Vermelhão da Serra na última terça-feira, decepcionou, portanto, na cobrança de penalidades máximas, mas não deu as caras hoje para justificar a participação ou não nas próximas partidas, nos próximos certames oficializados pela Federação Gaúcha de Futebol. Passo Fundo, bem provável, vai disputar a Copinha para manter o futebol em andamento, mas deve desmanchar esse plantel que é caríssimo, indiscutivelmente, e, consequentemente, não vai arcar com toda essa despesa para uma Copinha que praticamente não leva a lugar nenhum, meu caro Dantas. Não, seu Jorge, o Passo Fundo ainda tem uma estrutura bem montada nas categorias de base. Essa é a salvação dos clubes do futuro. Não adianta ter SAF, Sociedade Anônima do Futebol, se não tiver bons dirigentes e dirigentes com cabeça aberta, com oxigenada. O Filhinho veio aí, demonstrou como se tem livre trânsito na federação e no meio dos jogadores e trouxe um grupo razoável, bem montado. Só faltou a reta final, né? Então o Filhinho é um tipo de dirigente, gerente executivo, que já está galgado na experiência do dia a dia, sabe montar time, né? Então o Passo Fundo também não vamos fazer, né, coisa arrasada, porque futebol e carnaval tem todos os anos. E o Passo Fundo tem uma vantagem em relação ao Gaúcho. Tem uma categoria de base bem montada, pode enxugar essa folha, né? Jogador que nem o Augusto revelado aí, prata da casa, tem mais o Marquinhos, só aí já tem dois, mais nove já tem o time. Então, tem como reestruturar para o ano que vem. Mas a minha tese é essa: se não fazer um só time para Passo Fundo, ou ficar só um, não vamos chegar a lugar nenhum. Podemos revelar jogadores, mas para disputar em nível de gauchão, em nível de Série D, Série C, tipo Caxias, Juventude e Ipiranga de Erechim, vai demorar. Eu concordo contigo em parte, meu caro Dantas, não é? Só que esta fusão de equipes, ou seja, ficar uma equipe representando o futebol de Passo Fundo, ainda gatinha, mas não deu certo. Engatinhou, não deu certo, conselheiros do Gaúcho não aceitaram e tal. Mas são outras cabeças agora que estão mandando. Mas estão mandando como? Essa é a pergunta que fica no ar, Dantas. Não, como eu sei, a verdade é que estão vivendo de sonho. Essa geração já foi. 100 anos, é um ciclo, é um século. Se foi, morreu. Todos os times centenários, se não se renovarem, a tendência é desaparecer. Vejam o São Paulo do Rio Grande. O time mais velho do Brasil. Mas ganhou um títulozinho daqui e dali. O que o São Paulo comemora bastante é aniversário, mas título, quase nada, seu Jorge.
Muita gente aí, inclusive alguns cronistas que estão diretamente voltados para os interesses dos nossos representantes e alguns com interesses pessoais, não é? Sugerem que se faça essa fusão, que tenha um representante, um único representante. Mas eu acho que é temerário. Acho que não dá. A palavra não seria fusão. Esquece fusão. Fusão não vai existir porque sempre vai ter gente contrária. É formar um novo CNPJ, um novo clube, um novo local, ou fundar um novo time e arrendar o Vermelhão ou o Estádio do Gaúcho. Fusão não vai dar, porque sempre vai ter alguém relembrando a história do meu clube de 100 anos atrás. E aí, a história não pode morrer. Funda-se um novo clube. Fusão esquece. Começa errado se falar em fusão. E o Passo Fundo tem uma vantagem. Tem oposição dentro da direção, dentro do conselho. De repente, a oposição é a oxigenação que precisam os nossos clubes do interior. Muito bem, bela observação realmente. Essa oposição é interessantíssima. Mas enquanto nós lamentamos aí a desclassificação dos nossos representantes... Diga. Até sugiro, no próximo programa, que venha a oposição do Esporte Clube Passo Fundo falar, já que não veio a diretoria. Pois é, enquanto a gente lamenta aí a desclassificação dos nossos representantes, a verdade é que no voleibol, Passo Fundo se destaca, na bocha com o 15 de novembro, aí, que tem chances de participar do Mundial no final do ano, o Passo Fundo Futsal, começando o mês aí na liderança isolada do Brasileirão e do Gauchão. Mas eu sei que você está acompanhando diretamente aí os comandados do Gilberto Belaver, não é? Você está diretamente focado nos interesses do voleibol de Passo Fundo, não, Dantas? Olha, seu Jorge, desde domingo eu acompanhei todas as tardes os jogos pela Super Série C. Essa menina número 12 aí, que baita atleta. Até já quero pedir pro Giba que coloque o nome das gurias nas camisetas. Porque quem está comentando, narrando, eu não consegui ver o nome das meninas para fazer uma análise técnica. Mas a 14, Alessandra, que baita jogadora. É a melhor jogadora da equipe disparada. Ela, não sei como é que está em Passo Fundo essa menina. Porque ela joga com alegria, com prazer. Não tem bola perdida para ela. Claro que o grupo também é bom. Não tem bola perdida. O sistema de defesa do nosso vôlei foi bem. Mas como é uma competição em nível nacional, o detalhe é o seguinte. A maioria das equipes que entraram, essa aí foi a vitória contra a Foz do Iguaçu de 3-1. Só para encerrar a participação mesmo. Ficou em terceiro na chave a equipe de Passo Fundo. Mas as equipes como Mampituba, Chupinzinho, até mesmo Foz do Iguaçu, todas tinham 3 ex-grandes profissionais com passaporte. O que é isso? Que já jogaram na Europa. Então, jogadores talhados, vividos, que estão em quase fim de carreira, mas na Série C elas jogam muito. E a nossa equipe, uma equipe zerada. A maioria veio de clubes pequenos ou nem vieram de outros clubes. Vieram pelo instinto natural. Mas graças ao trabalho do Gilberto Belaver e sua equipe, revela grandes atletas aí que logo, logo estarão brilhando no Sim Brasil. Então é histórica a participação, porque parabéns a essas meninas, parabéns à equipe do vôlei e senhores patrocinadores. Muito obrigado. Mas para o ano que vem, vamos ter que duplicar esse patrocínio se quiser chegar na Série C. Porque se não pagar um salário, mais ou menos, para uma meia dúzia de jogadoras do vôlei, para ir para o vôlei de ponta, nós também vamos ter dificuldade. Bom, o Giba ainda falou a respeito da postura da equipe, que foi motivo de orgulho, né? Depois do começo tropeçando aí, buscou a recuperação, conseguiu, e apesar da derrota, ele disse que destaca o desempenho da equipe da BH-UPF, dizendo que foi aguerrida, querendo vencer e criando muitas dificuldades para a equipe adversária.
destacou o treinador, reforçando o papel estratégico da participação na Superliga para o futuro do esporte de Passo Fundo. Nossa participação na competição tem um objetivo bem definido: deixar um legado para o esporte passofundense e colocar os nomes BH, UPF e Passo Fundo no mapa do voleibol nacional. Nossos cumprimentos ao Gilberto Belaver pelo desempenho, pela maneira com que sabe conduzir as coisas, incentivando as meninas. O lado psicológico do desempenho também é algo importante, né? E as psicólogas que trabalham ao lado do Gilberto e de seus demais auxiliares ali, é algo importantíssimo, meu caro Dantas. Seu Jorge, um detalhe. Todos os jogos que Passo Fundo perdeu, né, principalmente para a Mampituba, que era uma equipe forte, Mampituba, Criciúma, tinha jogadoras como a Ana Clara, a Karine, a Tainá que jogou no Recife, a Ana Clara jogava na Europa, em Portugal e na Bulgária, né? A Mayra, da equipe de Foz do Iguaçu, parece que Catarina, uma castelhana que já jogou no vôlei em Buenos Aires pelo Boca Juniors. Então são todas gurias talhadas, mas mesmo assim as diferenças foi de diferença de 2, 3 pontos as derrotas da equipe de Passo Fundo. Isso eu digo que foi muito bem. Por quê? Porque Santa Catarina, Paraná incentivam muito o esporte coletivo nas escolas. Por isso que tem grandes atletas. Despedindo-se da Superliga, agora o voleibol, comandado aí pelo Giba, o voleibol feminino, que é a BA, o UPF, não é? Volta-se para o certame estadual e para as competições a nível do Rio Grande do Sul, que terão andamento agora durante o mês de agosto e o mês de setembro. Nossos parabéns mais uma vez ao pessoal da UPF BH pelo bom desempenho. Uma despedida honrosa, portanto. E falando em futsal, meu caro Dantas, eu vou lembrar aí que o mês de agosto começou com motivos de sobra para o torcedor de Passo Fundo comemorar. A equipe vive uma fase espetacular, lidera as 2 competições que disputa atualmente, o Campeonato Brasileiro de Futsal e o Gauchão. Com uma campanha invejável, o time mantém a regularidade e a invencibilidade que o coloca como uma das equipes destaques da temporada. Ao todo, o Passo Fundo Futsal disputou 17 jogos entre os 2 torneios, 14 vitórias, apenas 3 empates e não conheceu a derrota. No Campeonato Brasileiro de Futsal, o Passo Fundo tem a melhor campanha da classificação geral. 20 pontos em 8 partidas. Já no campeonato estadual, a equipe lidera com folga, alcançando 25 pontos em 9 jogos. A mais recente vitória do Passo Fundo Futsal foi conquistada na noite de segunda-feira que passou, dia 4, diante do seu torcedor. No jogo válido pelo Gauchão, o Passo Fundo Futsal superou a equipe da Uruguaianense pelo placar de 2-0, gols da partida marcados por Basso e Marcelinho, garantindo mais 3 pontos importantes na caminhada rumo à fase decisiva da competição. Agora, o próximo compromisso do Passo Fundo Futsal será pelo Gauchão. A equipe volta à quadra no sábado, 19 horas, quando enfrenta o Cerro Largo, mais uma vez, diante da torcida passofundense, lá na Arena Clube Comercial. A direção do clube espera, mais uma vez, que a arena esteja lotada para a realização desta competição. Desejamos boa sorte ao Passo Fundo Futsal. Então, Jorge, sim, eu me nego a falar em futsal porque quando uma assessoria de imprensa, uma direção não tem respeito com o órgão de comunicação, nós não podemos jogar brilho. Até porque essas competições não dá para entender quem é quem. Tem 3, 4 modalidades de futsal, num participa a elite, que é Carlos Barbosa, o Erechim, tá?
E em outras não. Nós estamos, parece que na Série C do Gauchão, né? E vem agora no Brasileiro na fase classificatória, que de 16 classificam 12, eu acho, ou 14, não sei. Então, a partir do momento que não respeitam o órgão de comunicação, né? E começam a usar para outros fins, aí eu estou fora, vou fazer aquilo que eu gosto, mas com prazer. Muito bem. Agora, para encerrar aí, meu caro Dantas, nós estamos chegando praticamente ao caso do programa. É bom lembrarmos mais uma vez que estão classificados aí para a trajetória final rumo à divisão de honra do nosso futebol as equipes do Aimoré de São Leopoldo, o Veranópolis, que venceu ao Passo Fundo nos pênaltis, o Internacional de Santa Maria e o Novo Hamburgo. Confrontos diretos vão acontecer neste final de semana, com o Novo Hamburgo recebendo em casa o bom Aimoré de São Leopoldo, candidato a uma das vagas da competição, e o Veranópolis recebendo em casa o Internacional de Santa Maria. Depois do jogo de volta, o Aimoré em casa recebe o Novo Hamburgo e o Internacional de Santa Maria no confronto direto com o VEC. Vamos aguardar os acontecimentos deste final de semana para que no próximo programa possamos estar divulgando aqui. Olha, este e aquele estão na divisão de honra do nosso futebol em 2026, o que lamentavelmente não vai acontecer mais uma vez com os representantes de Passo Fundo, como também com os representantes desta grande região do Planalto Médio Rio Grandense. Dantas. Ok. Eu acho que o senhor resumiu tudo. Nós vamos estar acompanhando essas duas decisões aqui no Vale dos Sinos, né? E eu só tenho a dizer que, como comentarista de futebol, não me considero tanto, faz parte comentar sobre quem perde e quem ganha. Como cidadão de Passo Fundo, claro que eu fiquei chateado com a derrota do Gaúcho. O Gaúcho nem precisou ficar chateado. Ele já se chateou antes. Mas o Passo Fundo, que a gente tinha uma grande esperança, na hora H morreu na praia. Mas o que a gente tem que resumir? Faz parte do espetáculo. Quem entra na chuva é para se molhar. Mas se não formarmos no futuro, não sei quando, de repente já teria morrido, um time só de Passo Fundo, olha, é a ideia que todo mundo concorda aqui, meus colegas de imprensa. Olha o timão que poderia ter a cidade de Passo Fundo. Pode botar Petrópolis, pode botar o Roma aí, do Amador, acha um nome, mas que represente a nossa cidade. No demais, aquele abraço, boa chuva no fim de semana para todo mundo e estaremos aí a semana que vem. Tchau, tchau. Muito bem, obrigado Dantas por sua participação no programa de hoje. Nós no encerramento vamos lembrar mais uma vez que o pessoal se liga no Campeonato Brasileiro de Futebol com os nossos representantes, os representantes do Rio Grande do Sul, buscando um lugar ao sol, tentando sair ali daquela malfadada e perigosa zona intermediária que chega até o rebaixamento. Internacional tem 21 pontos, é o 13º, o Grêmio tem 20 pontos, é o 14º colocado e jogam neste final de semana. Internacional contra o Bragantino lá em Bragança Paulista às 18h30 de sábado. O Grêmio em casa às 20h30 de domingo recebe o Lanterna Sport Recife. E para encerrar, uma pergunta. Você já fez a vacina contra a gripe, a influenza? Você já fez o reforço da vacina contra o Covid-19? Se não fez, lembre-se, procure um posto de saúde. Estamos aí na Semana do Município, pessoal concentrado. E no Dia do Município também, a nossa saudação a todos os munícipes de Passo Fundo, a nossa saudação à atual administração do Pedro Almeida e a atual dedicação de todos os funcionários e de quadro ou CCs que desempenham as suas atividades em prol do nosso querido Torrão Passo Fundo. Senhoras e senhores, muito obrigado pela companhia. Sejam felizes, continuem ligados aqui na TV Passo Fundo e até a próxima.
Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na Rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. NHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.